Pode ser que aconteça de você perder o seu engajamento e ficar perdido sobre o que você precisa fazer. E isso pode acontecer mesmo quando você está fazendo algo que aparentemente dava resultado, você não mudou nada. E há poucos meses isso funcionava e agora já não funciona mais. Será que aconteceu alguma coisa? Se a minha conta está num banimento? Às vezes não. Às vezes só o conteúdo que deixou de fazer sentido, deixou de ter engajamento. E nesse momento você precisa estar preparado para isso. Existem ações que você pode fazer para que você possa recuperar o seu engajamento rapidamente, com ações simples que eu vou te propor aqui nesse vídeo, e foram ações que inclusive eu tive que usar em alguns momentos onde eu percebi que o engajamento já não estava mais sendo o mesmo quando eu estava fazendo a mesma coisa que já havia funcionado há pouco tempo atrás. Então, esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar se você estiver passando por um momento como esse. Não é nenhuma... Sabe aqueles vídeos que ficam segurando a pessoa até que... para entregar o conteúdo? Não, aqui vai ser diferente. Aqui eu de fato vou te entregar um conteúdo que vai resolver o seu problema de engajamento, fazer o seu perfil voltar a ter boas entregas. É claro que, pessoal, antes de mais nada, vale lembrar que pode ser que o seu Instagram realmente esteja passando por um banimento. E para descobrir se ele está passando por um banimento ou não, basta você ir lá naquela lupa de busca e digitar todos os caracteres do seu nome de perfil, menos um. Você tem que pegar uma conta que não segue o seu perfil, e não adianta ser aquela... Por exemplo, eu tenho aqui um perfil que segue o meu perfil pessoal. Aí eu vou parar de seguir para fazer esse teste, isso não vai funcionar. Tem que ser a partir de uma conta que nunca seguiu mesmo o seu perfil, que você quer descobrir se está com banimento ou não. Aí você pega, digita lá os caracteres, né? Vamos supor, meu nome é Iezer, lá no Instagram. E aí eu tô digitando lá, H-Y-E-S-E. Eu não digitei o nome todo. Se eu tiver no banimento, não vai aparecer meu nome. A minha conta lá. Só vai aparecer a conta quando eu digitar todos os caracteres. Se eu não digitar todos, não iria aparecer caso estivesse no banimento. Agora, se você digitar todos os seus caracteres, menos um, e aparecer... Então significa que tá tudo bem com a sua conta. E é por isso que aí você vai precisar desse vídeo aqui. Perfeito? Vamos pra cima. Porque a primeira coisa, pessoal, é que esse problema pode ter acontecido por você ter ficado um longo tempo sem publicar. E esse aqui é um fatídico, né? Que faz com que isso aconteça. Porque, veja, o engajamento, ele é basicamente uma ampulheta. Imagina uma ampulheta de entrega, né? Onde as primeiras pessoas que recebem são justamente as que mais querem receber seu conteúdo, e aí a gente vai afinando o nível de conexão, proximidade. E aí depois isso muda de novo. Por quê? Porque existe a viralização. Então, no primeiro momento entrega para quem te segue, no segundo momento para quem não te segue. Só que para baixo da ampulheta, aqui já é o alcance exponencial, né? Ele começa pequeno e ele se transforma em algo grandioso. É sempre assim. Agora, quando você tá postando para sua própria base, em geral, o alcance é sempre maior quando você solta e vai diminuindo. Na viralização é diferente, só para você entender. Então, eu fiquei sem postar há muito tempo, eu vou perder engajamento porque eu estou diminuindo a minha largura do começo da ampulheta. Então, ela era assim, e aí quando eu deixo de postar, ela vai ficando menor. Por que vai ficando menor? Porque as pessoas que mais queriam receber meu conteúdo começaram, né, a ocupar esse mesmo tempo com outros perfis, e aí a lógica é que diminua meu alcance, meu engajamento num primeiro momento, tá? Então... super normal, vou ficar muito tempo sem postar, e quando eu digo muito tempo, gente, qualquer 7, 14 dias pode sim dar uma grande mudança no seu engajamento. Agora eu queria te dizer, antes que a gente possa entrar de fato nos pontos, é que o seu engajamento, ele é sempre um resumo das coisas que aconteceram nos últimos 3 meses das suas publicações. Então veja, se o seu perfil está com engajamento ruim, olhe para os últimos 3 meses, veja o que aconteceu, veja quanto crescimento você teve, veja quantas postagens boas você fez, veja quantos conteúdos viralizaram. Porque às vezes você olha para os últimos 3 meses e fala assim, cara, realmente eu caguei. E aí, se você faz realmente uma cagada nesses últimos 3 meses, é bem possível que aconteça essa queda de engajamento. Como é que resolve então, Iezer? Vamos lá. Primeira forma de resolver. Teoria dos pontos de contato. Essa teoria, ela tem a ver com um estudo que foi feito, tá? E esse estudo, ele mostra que existe um nível de geração de conexão com as pessoas que ele se torna muito forte a partir de 3
pontos de interesse e identificação. Então imagina que a forma de recuperar esse engajamento é fazendo com que as pessoas se conectem com você a um nível mais profundo. Isso significa fazer com que elas se identifiquem com você. E aí cada pessoa tem uma forma de se identificar. Às vezes você vai falar que você gosta de jogar um futebol, ou às vezes você vai falar que você gosta de fazer uma atividade física, ou você vai falar coisas como: olha, eu gosto dessa música, eu gosto dessa série, eu sou assim, eu tenho esse valor, eu tenho esse princípio, eu já sou mãe, eu já sou pai, eu sou tio, eu gosto de criança, eu não quero ser pai, não sei o que, eu tenho esse lado da política, não sei o que. Enfim, tudo pode ser usado para gerar uma identificação, só que você sempre tem que pensar: quem é a pessoa que está do outro lado, né? E o que eu deveria falar para gerar identificação com essas pessoas mais facilmente? Eu, por exemplo, sei que o meu público é composto por prestadores de serviço em sua grande maioria. Eu sei que essas pessoas elas têm que acordar cedo, ir para o trabalho, muitas vezes voltar tarde. É difícil para elas produzirem conteúdo para as redes sociais porque elas precisam dividir seu tempo entre o que elas fazem e a produção de conteúdo. Muitas vezes elas não sabem porque as coisas dão certo e também não sabem porque as coisas dão errado. Essas pessoas, elas raramente têm, né, hobbies, mas elas gostam de assistir filme, elas gostam de se entreter nas redes sociais, elas gostam de consumir conteúdo, enfim, eu poderia falar mais e mais coisas. Aí vão existir várias dessas coisas que eu posso usar para gerar identificação com elas. É bom entender isso. Mas, dentro desse ponto da teoria dos 3 contatos, você só pode gerar contato com alguém ou através de comentário ou através de direct. Porque pelo direct você vai conversar com as pessoas e pelo comentário é a mesma coisa. Então é necessário que você estimule a sua audiência a conversar com você, seja nos comentários ou seja no direct. Você vai ter que fazer um trabalho de fazer perguntas que as pessoas queiram responder, de gerar essa interação. Então você tem que se preocupar com 2 métricas quando você voltar a publicar: direct e comentário. Preciso me preocupar com compartilhamento, curtida? Não. No primeiro momento, direct e comentário. Quanto mais você conseguir essas métricas, mais fácil é. Agora, eu vou te dar uma dica, tá? É importante. Algumas vezes eu fiz perguntas bestas para minha audiência, eu me surpreendi com a quantidade de respostas, como: pessoal, eu vou viajar para tal lugar e eu nunca fui. Quais são os lugares que eu não posso deixar de conhecer? Pessoal, esse final de semana eu vou ficar meio à toa. Vocês não têm uma indicação de um filme bom mesmo, não, para ver? Pessoal, eu tô precisando muito ler um livro sobre isso e aquilo. Vocês têm algum livro para me indicar? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Eu, essa semana, passei por isso e eu tô com a dor de cabeça, ou tô com um problema na mão, e eu queria muito que vocês me dissessem algum remédio ou alguma coisa que eu possa fazer, se isso é normal e tal. Então, assim, esses tipos de coisas mais espontâneas que realmente me parecem que é uma opinião, que realmente a pessoa precisa de ajuda, isso gera uma quantidade de respostas maior. Então, você pode olhar para esse lado, tá bom? Esse é o primeiro. O segundo é o seguinte: quando você vai voltar, você justamente vai voltar publicando aquilo que já deu certo. Por vários motivos vocês acabam perdendo o engajamento de vocês, mas o principal é que vocês ficam uma sequência de erros, uma atrás da outra, várias postagens ruins, uma atrás da outra, e obviamente o engajamento tende a diminuir. Mas você vai fazer o seguinte: você vai olhar para as métricas dos seus posts antigamente, e aqueles posts no intervalo de no máximo 6 meses, você vai olhar quais desses foram os melhores para você trazer eles novamente, logo agora. Por quê? Porque se já deu certo em algum momento, vai dar certo de novo, tá? Então, eu vou voltar com eles porque eu quero ativar o máximo de pessoas possíveis usando um conteúdo que já funcionou anteriormente. Aí, então essa é a segunda informação. Você vai voltar publicando aquilo que já deu certo. Aí você pode publicar a mesma coisa, pode fazer um pouco diferente. Daqui a pouco eu falo sobre reciclagem de conteúdo e vai ficar fazendo mais sentido ainda para vocês, tá? Aí a gente vai pro terceiro ponto, que é a teoria dos pontos de basquete. Agora, isso aqui é bem interessante vocês entenderem, por quê? As métricas, elas possuem pesos diferentes. Inclusive, tem até um vídeo que eu falo sobre o novo algoritmo. Quais são as métricas que, de fato, né, tem maior valor. Então, depois assiste isso daqui, termina esse, vai assistir esse. Porque esse vídeo que eu fiz, ele tem mais de 20 minutos. Cara, é um vídeo extremamente completo sobre a mudança do algoritmo, então faz muito sentido terminar esse e assistir aquele, tá? Perfeito. Mas o que eu quero te explicar aqui? Na teoria, essas teorias todas, elas são desenvolvidas por mim com base em métricas e dados, tá, pessoal? Isso que não é tipo, tirei da onde? Tirei da minha bunda? Não, desculpa o termo. Que coisa chula, né, falar desse jeito. Perdão, gente. Mas as coisas que eu passo aqui são com base em dados, tá, pra vocês. Não coloco informação aqui que não tenha
nenhuma forma de ser comprovada. Então, nessa teoria, o que eu digo? As métricas, elas possuem pesos quando elas vêm acumuladas de mais pontuação. E por isso a teoria do basquete, porque no basquete tem uma cesta de 1 ponto, de 2 e de 3 pontos. E a cesta de 3 pontos, né, pela obviedade, ela é a que mais vale. A mais difícil, mas a que mais vale. E aí veja que é o seguinte, eu preciso que você entenda que quando você está no ambiente dos directs, dos stories, você tem aqui a maior arma para mudar completamente o seu engajamento. E a teoria do basquete tem tudo a ver com os seus stories. Então, se você for capaz de gerar visualização, que é 1 ponto, mas além desse 1 ponto gerar novos pontos de demais coisas, você vai impactar todo o seu Instagram, porque os stories são o único lugar capaz de influenciar totalmente o algoritmo dessa rede. Então, stories é uma coisa muito interessante de fazer. O que você vai fazer? Quando você voltar, você vai entrar lá nos arquivados dos seus stories, nas métricas, e vai verificar quais foram os seus stories que mais tiveram compartilhamento e comentários, porque essas métricas influenciam muito as visualizações dos seus stories. Consequentemente, o algoritmo entende que tem alguma coisa acontecendo legal ali. Então você vai olhar e você vai entender. Você pode trazer esses assuntos de novo, mas o que eu quero é que você entenda a forma de funcionamento. Eu preciso garantir mais de 1 ponto. 1 ponto é só visualização. Eu preciso de 1 ponto a mais, ou quiçá 3. Agora, eu sei que esse post aqui deu muito compartilhamento lá no meu feed. Leva ele para os stories, mas não leva no compartilhamento. Salva o post e posta lá. Pega um vídeo, salva ele e solta lá. Porque se o vídeo teve muito compartilhamento do feed, vai ter também nos stories. A lógica é igual, dadas as medidas, as devidas proporções, é claro. Mas compartilhamento e comentário vai te ajudar demais nessa teoria dos pontos de basquete. Então imagina que visualizar é 1 ponto. Qualquer outra métrica que a pessoa tiver ali de interação é 1 ponto a mais. Então, votar numa enquete é 1 ponto a mais. Reagir num emoji é 1 ponto a mais. Deixar um comentário é 1 ponto a mais. Como eu posso gerar pontos a mais? Porque cada ponto a mais considera algo muito importante para o algoritmo que está fazendo cálculos entre os stories o tempo inteiro. E aí, tem o último ponto aqui que é, eu estou voltando, inevitavelmente vou ter que trazer conteúdos que eu já falei no passado, né, e tal. Como que faz reciclagem de conteúdo, que é o que você vai precisar para fazer esses posts de novo? Existem 3 tipos de reciclagem. A reciclagem no design, a reciclagem no conteúdo e a reciclagem e formato. No design é simples, você vai mudar o design daquele conteúdo, que muitas vezes, né, o design significa ser algo estático, ou é uma imagem, né? Então você vai mudar o design. Ou você pode, inclusive, mudar onde você gravou, né? Mudar como você falou, enfim. Isso seria uma mudança visual, vamos dizer assim. Então essa é a primeira forma. Você pode falar o mesmo conteúdo, mas você está mudando a forma. Você está mudando aonde está falando, como está falando, né? Então você está mudando o visual, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então essa é a primeira forma, é fazer o mesmo conteúdo de uma maneira diferente. A segunda, que é no conteúdo, esse aqui já é uma mudança de conteúdo. E a mudança de conteúdo ela pode partir de vários princípios. O princípio da diminuição e o princípio da ampliação. Na diminuição, você vai retirar coisas que você falou. Vai deixar mais simples, pode ser mais detalhado no simples, né? Então, eu precisei de 1 minuto e 30 para entregar 3 pontos. Agora eu vou entregar um só que esse um só eu vou ser o mais profundo possível. Então, eu diminuí, mas ampliei no detalhamento. E tem da ampliação. Antes eu entreguei 3 pontos, agora eu vou entregar 5. Isso tudo depende de você ter mudado as suas crenças, ou enfim, ter aprimorado mesmo aquele ensinamento ali. Então, tem a diminuição com a amplitude e a ampliação com a razoabilidade, né? Enfim, você vai aumentar, vai ter que deixar mais raso, mas não tem problema porque você quase que está listando. Então, diminuo, mas amplio na profundidade, ou aumento a quantidade de itens, mas deixo mais raso. E por fim, tem a mudança de formato. A mudança de formato eu fiz em imagem, agora vou fazer em Reels. Eu fiz em Reels, agora vou fazer em imagem. E, assim, eu dei essa dica para um amigo meu, e pode ser muito útil para você também, que é o seguinte. Quando a gente está produzindo um Reels, a gente tem que entender
o que você pode levar de muito diferente para aquele conteúdo para ele ser interessante o suficiente para alguém consumir. Porque não dá para você acreditar que a forma que um conteúdo funciona de maneira estática vai funcionar em um Reels. O Reels, ele é a plataforma, né, do momento, o formato de consumir do momento. Eu preciso deixar isso aqui de alguma maneira ou criativo, ou interessante. Existem maneiras, tá, de você aprender a produzir conteúdo e chegar nos seus primeiros 10 mil seguidores. Eu imagino, não sei quantos seguidores você tem. Aliás, quantos seguidores vocês têm? Coloca aqui embaixo para ver se vocês estão conseguindo evoluir e etc. Coloca aqui embaixo. Agora, eu te deixo a seguinte questão. Se existisse um treinamento para que você pudesse sair dos seguidores que você tem hoje e alcançar os seus primeiros 10 mil seguidores por menos de R$500, um treinamento prático onde eu mostro a criação de um perfil do zero e mostro a jornada dele ter alcançado os primeiros 10 mil seguidores com produção de conteúdo sem investir nenhum único centavo em tráfego. Se isso fizer sentido para você, chegar nos seus primeiros 10 mil seguidores, aprender a produzir conteúdo no intervalo de até 90 dias, por menos de R$500, clica aqui embaixo. Porque esse primeiro link que está aqui embaixo na descrição é esse link da lista de espera desse produto. E lá, entrando por esse link, se cadastrando, você vai receber uma oportunidade especial com algo que só quem comprar por essa lista de espera vai ter. Então, ó, presta atenção. Esse produto é menos de R$500. Esse produto você vai aprender aí até os 10 mil seguidores no intervalo de até 90 dias. E se você se cadastrar nessa lista de espera, você que tem o dinheiro, quer essa transformação, tá? Comprando por lá, quando forem abertas as vagas, você vai ter uma oportunidade que em nenhum outro lugar vai existir. Então, se você gostou, faz sentido para você, clica no primeiro link e eu te vejo na lista de espera. Valeu!